Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou vindo agora do Museu do Holocausto, aqui na cidade do Porto, onde eu fui fazer uma visita, fui conhecer um pouco da história, conhecer um pouco do que se passou com os judeus. E eu estive ali hoje visitando, conhecendo um pouco da história, um pouco da cultura judaica e também meditando acerca do acontecido, acerca do que aconteceu. E eu confesso a vocês que, para quem nunca visitou o Museu do Holocausto Judeu, para quem não conhece a história, para quem nunca pesquisou, para quem nunca procurou estudar, ou até mesmo para quem nunca se interessou em conhecer a história, ou pesquisar, ou estudar sobre ela, para se aprofundar e se inteirar sobre esse genocídio que aconteceu com os judeus entre os anos de 1942 e 1945. É impossível nós entrarmos dentro de um museu do Holocausto e sairmos da mesma maneira, e sairmos da mesma forma. É algo extremamente chocante. São imagens extremamente raras que a gente não encontra muitas das vezes na internet. São coisas que são reservadas apenas para os museus mostrarem ao seu público. Quando você entra, que você vai observando, você vai notando, que você vai fazendo ali a sua visita, você vai começando a sentir que as coisas realmente foram difíceis para aquela população de judeus que viveram naquele período e naquela época. O sofrimento foi grande, muitos foram dizimados, muitos foram mortos, execrados, queimados. Ali, ó, aquele monumento branco ali é uma sinagoga judaica. Ali onde estão aqueles alunos ali tirando fotos. Ali é uma sinagoga judaica. Se um dia você tiver interesse de conhecer e vir na cidade do Porto, esse é o lugar que você pode fazer uma visita, nem que seja de fora, para você observar e conhecer. Lá, ó, aquilo ali é uma sinagoga judaica. É a sinagoga Kadiore, aqui na cidade do Porto. Quando a gente procura analisar um pouco dos acontecimentos, a gente acaba percebendo que muita coisa, muito sofrimento, muito do que aquele povo passou acaba refletindo na nossa vida, no nosso cotidiano. A segregação racial, o racismo, a gente acaba observando que isso não é uma coisa que deixou de acontecer, que ainda continua acontecendo, e que a gente acaba que enfrentando isso dia por dia e passando por essa situação de racismo, por essa situação caótica que os judeus passaram. Felizmente, muitos de nós não somos dizimados no dia de hoje por causa disso, mas em contrapartida, a guerra ainda continua, a luta ainda continua, a segregação racial ainda continua, e nós vemos aí quão difícil é sobreviver nesse mundo de preconceito, nesse mundo onde o racismo, onde a imperialidade branca ainda predomina, e onde muitos negros são considerados escravos, e onde muitos outros não têm vez, não têm oportunidades e não são dignos de se utilizar daquilo que querem. E essa minha visita hoje também ao Museu do Holocausto me fez refletir um pouco sobre
o que os brasileiros também passam na Europa, principalmente aqui em Portugal. O racismo que tem aumentado mais de 400% contra brasileiros em Portugal. O assédio sexual contra as mulheres brasileiras que são tratadas como mercadorias ou putas aqui em Portugal. Fora que o nosso português é rejeitado, eles dizem que nós não sabemos falar português e muitas outras coisas que os brasileiros têm sofrido, que os brasileiros têm passado, e muitos não se pronunciam, muitos não falam. Quantos brasileiros aí entram em empresas e são massacrados, são humilhados, são pisados pelos portugueses. E alguns ainda acham que o país de Portugal só tem benefícios, só traz coisas boas. Negativo. Aqui tem muito racismo contra brasileiros. Apesar de que eles entraram no nosso país, mataram nossos índios, estruparam nossas mulheres, roubaram o nosso ouro. E ainda assim nós somos considerados como um povo de classe mediana e que não merece respeito. E, infelizmente, essa é a realidade de muitos brasileiros na Europa hoje, muitos brasileiros em Portugal. Quantas vezes eu mesmo já passei racismo, tanto no trabalho, pela forma que a gente fala, pela forma que a gente veste, até pela nossa cor, a gente sofre racismo na Europa. E essa minha visita ao Museu do Holocausto me fez refletir em tudo isso e trazer essa reflexão para vocês de que nós precisamos ter consciência, nós precisamos se conscientizar da realidade que estamos vivendo, que estamos passando nos dias de hoje. Nós precisamos se conscientizar que o racismo é uma realidade. O racismo está aí exposto e sendo praticado abertamente em muitos lugares, principalmente aqui em Portugal, onde a cultura portuguesa é extremamente machista. Por isso que as mulheres aqui são tratadas como objeto, e isso é uma realidade. E isso eu falo com propriedade porque não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que a gente ouve casos e relatos de acontecimentos de racismo contra as mulheres, preconceito e das mulheres serem tratadas como prostitutas aqui nesse lugar. E talvez você diga, não, mas isso não é verdade, não é verdade para você, que não está vivendo essa realidade aqui, ou que está aqui e nunca passou por isso. Mas a gente tem visto aí o crescimento desse racismo, apesar de que a população brasileira tem aumentado nos últimos anos mais de 200%. São aproximadamente mais de 400 mil brasileiros vivendo e residindo aqui em Portugal. Aproximadamente 210 mil brasileiros legalizados, muitos ainda não legalizados e muitos ainda estão a caminho. E segundo as estimativas, só nos últimos 6 meses, mais de 60 mil brasileiros cruzaram o Oceano Atlântico em direção ao país de Portugal. E o que nós precisamos muitas das vezes é se unir para vencer o preconceito, se unir para vencer as diferenças, se unir para vivermos uma vida diferenciada, não tomarmos o exemplo dos alemães nazistas e fazer o que Hitler fez, dizimar um povo por causa do seu ouro, por causa das suas riquezas e por causa do que eles tinham de melhor. E essa simplesmente foi a grande motivação que Hitler teve para massacrar os judeus. Roubar o seu ouro, roubar as suas riquezas, estuprar as suas mulheres e com a desculpa de que era um povo que estavam dominando o Ocidente, que estavam se sobressaindo sobre os alemães, acabaram que dizimando mais de
5.700.000 pessoas. Como muitos já tiveram a infelicidade de ouvir a frase de que ainda bem que não é preciso ir no Brasil para escravizar, porque os escravos vêm de lá para cá. Devido a essa situação que os brasileiros vivem, que muitos de nós vivemos aqui na Europa, passamos aqui na Europa, é necessário a gente estar atento e é necessário a gente estar apercebido do que nós realmente queremos. Por isso que eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de passar aqui, mas esse não é o meu destino final. Aqui mais um dia, quero seguir meu caminho, quero trilhar uma nova jornada. E a experiência que eu tive hoje ali no Museu do Holocausto foi de extrema importância para a minha vida, para que eu pudesse refletir mais na minha vida como pessoa e entender que a vida da gente é só uma, a vida é curta e não podemos perder tempo com tantas coisas triviais, com tantas coisas passageiras e não aproveitarmos a vida. Então esse é o conselho que eu deixo para você hoje. Aproveite a vida, aproveite as oportunidades, aproveite tudo que Deus tem reservado para você e viva. Deixe de lado as diferenças religiosas, raciais e viva. E esse é o recado que eu deixo para nós hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.